Deixe o like e se inscreva no canal para não perder nenhuma história. Helena Albuquerque sempre teve tudo. Como única filha de um império têxtil, cresceu entre luxo e privilégios. Mas o que parecia uma vida perfeita desmoronou de uma hora para outra. Seu pai faleceu repentinamente e sua madrasta, Regina, revelou-se uma mulher cruel e manipuladora. Em menos de um mês, Helena foi deserdada e expulsa da mansão onde viveu a vida inteira. Sem dinheiro, sem amigos e sem perspectivas, Helena vagou por meses tentando reconstruir sua vida. Com um diploma de administração que nunca precisou usar, ela se viu rejeitada em todas as entrevistas de emprego. Ninguém queria contratar uma herdeira falida, especialmente com os boatos que Regina espalhava. Até que, em um dia chuvoso, a resposta veio de onde menos esperava: uma vaga de babá. Helena hesitou. Cuidar de crianças? Nunca havia feito isso antes. Mas a proposta de salário era razoável e ela estava sem escolha. Pegou sua bolsa desgastada, respirou fundo e se dirigiu ao endereço indicado para a entrevista. A casa era imensa, quase tão luxuosa quanto a que um dia fora sua. Ao tocar a campainha, foi recebida por uma mulher de olhar severo, Clarice, a governanta. "Você é Helena Albuquerque?" perguntou, lançando um olhar desconfiado. "Sim, sou eu. Vim pela vaga de babá." Clarice a observou por um instante antes de assentir e abrir caminho. "O senhor Vasconcelos já vai recebê-la." Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Vasconcelos, aquele sobrenome não lhe era estranho. Quando a porta do escritório se abriu, seu coração parou. Diante dela estava Gabriel Vasconcelos, o homem que um dia amou e que foi o primeiro a lhe virar as costas quando ela perdeu tudo. Seu ex-noivo. Helena parou na porta, os olhos fixos em Gabriel Vasconcelos, que estava sentado atrás de uma enorme mesa de mogno. Sua expressão era séria, como se o tempo não tivesse passado, como se nada tivesse mudado. Mas para ela, tudo mudou. Ele a olhou com surpresa, seguido de uma expressão de incredulidade. A reação que ele teve foi quase imperceptível, mas Helena percebeu. Para ela, não havia mais espaço para sentimentos antigos, apenas dor e mágoa. "Helena", Gabriel disse, a voz fria, mas com um leve tremor que ele tentou esconder. Não respondeu de imediato. Seus olhos estavam fixos nele, analisando cada detalhe. Ele parecia tão intocado pela vida, com seu terno caro e postura impecável. Mas, por dentro, Helena sabia que ele não passava de um homem tão vazio quanto ela sentia que se tornara. "Veio por causa da vaga de babá?" Gabriel perguntou, tentando disfarçar o desconforto. Helena assentiu, tentando manter a compostura. "Sim, preciso do emprego." Ele a observou por um momento e Helena podia sentir o julgamento nos olhos dele. Não era a primeira vez que Gabriel a via assim. Uma mulher caída. A herdeira humilhada, a garota que ele tinha amado e perdido quando tudo desmoronou. O estigma de falida pairava sobre ela como uma sombra, algo que ele não conseguia ignorar. "Tem experiência com crianças?" Ele perguntou de forma mecânica. Helena engoliu em seco. A última coisa que queria fazer era se expor para ele, mas sabia que não tinha escolha. "Nunca trabalhei com crianças." A resposta de Helena pairou no ar por alguns segundos. Gabriel a observou atentamente, como se esperasse mais alguma explicação, mas ela permaneceu quieta. A verdade era simples. Helena não sabia nada sobre cuidar de crianças. Nunca precisou. Mas o que fazer? A alternativa era se afundar cada vez mais na miséria, e ela não estava disposta a isso. Gabriel se recostou na cadeira, cruzando os braços, claramente ponderando sobre o que ouvirá em seguida. E por que deveria contratá-la? "Helena?" ele perguntou, finalmente quebrando o silêncio. Helena respirou fundo, tentando deixar sua voz firme e tranquila, apesar da ansiedade que se formava em seu peito. "Porque preciso de trabalho e sou capaz de aprender. Não importa o que seja. Se for necessário, eu farei. Não tenho mais nada a perder." Houve um silêncio entre os dois. Gabriel olhou para ela, como se tentasse ler o que havia atrás das palavras. Ele não sabia como Helena chegara até ali, mas algo em sua determinação fez com que uma pequena faísca de empatia acendesse em seu interior.
Mas essa empatia era curta. Ele sabia o que ela significava para ele no passado e, naquele momento, não queria se deixar envolver com o que ela se tornara. "A vaga é sua", Gabriel disse finalmente, quebrando o impasse. Helena sentiu um alívio imediato, mas também um nó apertado na garganta. Ela o observava de perto, percebendo que ele não olhava mais para ela como antes, não com a mesma ternura. Ela não era mais a mulher que ele amara. E ele, provavelmente, também não era o homem por quem ela ainda nutria sentimentos. "As crianças..." Gabriel começou, mas a hesitação em sua voz fez Helena levantar os olhos. "Como são?" Helena perguntou com um sorriso forçado. "São... diferentes." Ele hesitou como se tentasse encontrar palavras gentis. O mais velho é muito reservado e o mais novo... bem, ele só quer brincar, mas ambos são inteligentes. E no caso de Lucas, o mais velho, ele tende a se fechar muito, precisa de paciência." Helena olhou para ele tentando entender o que aquilo significava, mas não ousou questioná-lo mais. Ele, por sua vez, parecia desconfortável com a conversa. O que quer que tivesse acontecido entre eles antes, ele estava claramente tentando manter a distância. Quando ele se levantou, indicando que a reunião estava terminando, Helena sentiu uma estranha sensação de perda, mas também uma curiosa esperança. Era um passo em direção ao que ela não sabia. O que aconteceria ali entre aquele trabalho e Gabriel era um mistério, mas Helena tinha uma coisa em mente. Não seria apenas a babá deles. Ela iria encontrar uma maneira de reconquistar sua vida e, quem sabe, reconquistar o que um dia teve com Gabriel. A realidade, no entanto, a aguardava com desafios inesperados. E o que ela não sabia ainda era que seu papel ali ia muito além de cuidar das crianças. Deixa o like se estiver curtindo a história. Helena ajustou a blusa azul marinho que havia comprado especialmente para a ocasião e pegou a bolsa de trabalho que tinha montado. A vaga de babá fora sua única opção e ela pretendia dar o seu melhor. Mesmo sem experiência, ela estava determinada a provar que era capaz de cuidar das crianças de Gabriel Vasconcelos. Quando chegou à mansão, a governanta Clarice a recebeu com o mesmo olhar severo de sempre. Sem dizer uma palavra, a mulher a levou para um quarto no andar de cima, onde a esperavam os 2 meninos. A porta se abriu e Helena entrou, sentindo os olhos de 2 pares de olhos fixos nela. O mais novo, com uns 5 anos, tinha cabelos castanhos, claros e sorria timidamente. O mais velho, Lucas, tinha os mesmos traços marcantes de Gabriel, mas seus olhos eram frios e distantes. Ele a encarava com uma expressão que misturava curiosidade e desconfiança. "Este é Pedro", disse Clarice, apontando para o menino mais novo, "e o outro é Lucas." Sem esperar mais, Clarice saiu do quarto, deixando Helena sozinha com as crianças. Helena respirou fundo e sorriu para eles. "Olá, Lucas e Pedro. Meu nome é Helena. Vamos nos divertir muito, está bem?" Pedro sorriu e balançou a cabeça, mas Lucas permaneceu em silêncio, encarando-a como se ela fosse um estranho invasor. "Vamos começar com algo simples", disse Helena, pegando um livro de histórias da estante. "Vocês gostam de histórias?" Pedro se aproximou, interessado, mas Lucas continuou imóvel. "Não leio histórias", disse Lucas, com uma voz fria e adulta demais para sua idade. Helena olhou para ele, surpresa. Aquele menino estava muito mais fechado do que Gabriel havia sugerido. "Bem, talvez possamos fazer algo que vocês gostem", disse ela, tentando manter a calma. "Vocês gostam de brincar de quê?" Lucas olhou para ela como se estivesse analisando cada palavra. "Não brincamos", disse ele simplesmente. Helena sentiu um nó na garganta. Era óbvio que aquele menino estava com problemas e ela não sabia como lidar com aquilo. Ela se virou para Pedro, que ainda sorria para ela. "E você, Pedro? O que você gosta de fazer?" Pedro olhou para o irmão como se pedindo permissão. Lucas o encarou com um olhar que parecia dizer: "Põe os pés no chão." Mas Pedro ignorou e disse: "Gosto de desenhar." Helena sorriu e pegou um caderno e algumas cores. "Vamos desenhar então?" Pedro se animou e começou a rabiscar desenhos coloridos. Lucas, por outro lado, observava tudo de longe, com uma expressão indiferente.
Enquanto Pedro se divertia, Lucas permanecia em silêncio, como se estivesse em outro mundo. Helena notou que aquele menino tinha algo de muito triste em seu olhar, algo que ela não conseguia entender. Depois de algumas horas, Clarice voltou para buscar os meninos. Ela olhou para Helena com um ar de desaprovação, mas não disse nada. "A senhora está satisfeita?" perguntou Helena, tentando manter a compostura. "Vamos ver como anda o trabalho", respondeu Clarice. Semi-cerrou os olhos. Helena suspirou. Aquela experiência estava sendo mais difícil do que ela havia imaginado. Ela precisava encontrar uma maneira de conquistar a confiança de Lucas, mas não sabia como. Naquela noite, quando estava voltando para o seu apartamento modesto, Helena não conseguiu evitar pensar em Gabriel. Ela se perguntava se ele algum dia havia amado aquele menino, ou se ele, capítulo 4, o despertar da esperança, os primeiros dias como babá na casa dos Vasconcelos, foram um turbilhão de emoções e desafios. Helena se viu mergulhada em uma nova rotina, longe do glamour que conhecera, mas ao mesmo tempo cheia de pequenas vitórias. As crianças, Lucas e Miguel, eram muito diferentes do que imaginara. Lucas, o mais velho, era introspectivo e cauteloso, enquanto Miguel, com sua energia contagiante, se tornava a luz em meio à escuridão que ela sentia em seu coração. Logo, Helena percebeu que a chave para conquistar Lucas era a paciência. Ele se fechava em seu mundo e cada tentativa dela de se aproximar era recebida com desconfiança. No entanto, a persistência de Helena começou a dar frutos. Em uma tarde ensolarada, enquanto brincavam no jardim, ela teve uma ideia. Decidiu que, em vez de forçá-lo a se abrir, faria algo que ele realmente gostava: desenhar. "Que tal fazermos uma competição de desenhos?" sugeriu Helena, segurando um bloco de papel e lápis de cor. Lucas a olhou com uma mistura de surpresa e curiosidade. Ele hesitou, mas algo na proposta parecia intrigá-lo. Após alguns momentos, ele aceitou, e logo estavam cercados por folhas coloridas e risadas. Enquanto isso, Miguel se divertia ao redor, correndo e pulando, e Helena não pôde deixar de sorrir ao ver a alegria deles. Aquela sensação de satisfação a envolveu como um cobertor quente. Era um pequeno passo, mas para Helena era um sinal de que talvez pudesse encontrar seu lugar ali. Ao final do dia, enquanto recolhiam os desenhos e se preparavam para o jantar, Lucas se virou para ela. "Você é diferente", ele disse com a voz tímida. Helena sorriu, sentindo uma onda de esperança. "E você também é, Lucas. Tem muito talento." Os dias foram passando e a cada nova interação, Helena se sentia mais confiante. Ela estava se redescobrindo, aprendendo a lidar com as crianças e, de certa forma, com suas próprias emoções. No entanto, havia uma sombra que não a abandonava. Gabriel, ele continuava a ser uma presença constante, mas distante. Em suas interações, havia um profissionalismo que a fazia lembrar do que perdera. Às vezes, Helena o pegava olhando para ela com uma expressão que misturava nostalgia e dor. Mas, sempre que seus olhares se cruzavam, ela sentia um frio na espinha, como se o passado a puxasse de volta. Certa noite, enquanto preparavam um lanche para as crianças, Gabriel entrou na cozinha. A tensão era palpável. Ele se encostou na bancada, observando-a em silêncio. "Os meninos estão se adaptando bem a você", ele comentou, quebrando o silêncio. "Eles são ótimos", Helena respondeu, sem saber o que mais dizer. Lucas está começando a se abrir. Gabriel a observou e, por um instante, os dois compartilharam um olhar que parecia conter uma infinidade de palavras não ditas. Mas logo ele desviou o olhar, como se estivesse tentando se proteger. "É bom saber que você está fazendo a diferença", ele disse com uma voz que misturava a admiração e um toque de dor. Helena sentiu seu coração acelerar. Era como se, por um breve momento, o passado tivesse se entrelaçado com o presente. Mas rapidamente, a barreira que eles construíram voltou a se erguer. "Eu só estou fazendo meu trabalho", ela respondeu, tentando manter a voz neutra. Gabriel assentiu, mas a expressão em seu rosto mostrava que ele estava lutando contra seus próprios demônios. Helena percebeu que ele também estava preso entre o que foram e o que eram agora. Naquela noite,
Enquanto se deitava em sua cama, Helena refletiu sobre tudo o que estava acontecendo. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas sentia que estava em um caminho de redescoberta. O trabalho como babá não era apenas uma forma de se sustentar. Era uma oportunidade de reconstruir sua vida, de se reconectar com quem realmente era. E talvez, em meio a essa jornada, ela pudesse encontrar uma maneira de curar as feridas do passado, tanto as dela quanto as de Gabriel. O que ela não sabia era que o desenrolar dessa história traria à tona segredos que poderiam mudar tudo novamente. Com um suspiro, Helena fechou os olhos, determinada a enfrentar o que viesse a seguir. O amanhecer traria novos desafios, mas também a promessa de um recomeço. E quem sabe, uma segunda chance. Helena caminhou pelos corredores da mansão, carregando Miguel no colo. O menino ria, agitando as mãos, e ela não pôde conter um sorriso. Apesar de tudo que havia passado, aqueles momentos com as crianças a faziam se sentir viva novamente. Lucas, por outro lado, seguia em silêncio, observando tudo com aqueles olhos penetrantes que pareciam esconder um mundo de emoções. No final da tarde, Gabriel entrou na sala de estar, onde Helena estava brincando com os meninos. Ele os observou por um momento, com uma expressão que misturava orgulho e nostalgia. Quando seus olhos encontraram os de Helena, houve um silêncio tenso entre eles, como se o tempo tivesse parado. "Obrigado por tudo que está fazendo", disse Gabriel, finalmente quebrando o silêncio. "Lucas está mais tranquilo ultimamente e Miguel parece mais feliz." Helena sorriu, sentindo um nó na garganta. Ela sabia que Gabriel estava se referindo a mais do que apenas o trabalho dela. Havia algo em sua voz que sugeria que ele havia notado o esforço que ela fazia para reconquistar sua confiança. "É um prazer cuidar deles", respondeu tentando manter a compostura. "Eles são ótimos meninos." Gabriel assentiu, mas seus olhos continuaram a fixar-se nela, como se ele estivesse tentando decifrar algo que ela mesma não entendia. Por um momento, Helena teve a impressão de que ele ia dizer mais alguma coisa, algo que mudaria tudo, mas ele apenas virou-se e saiu da sala. Aquela noite, enquanto se preparava para dormir, Helena não pôde evitar pensar no homem que havia amado e perdido. Ela se lembrava das risadas, das promessas, do amor que parecia inabalável, mas também se lembrava da dor, da humilhação, do momento em que ele a havia abandonado. Apesar de tudo, ela não conseguia evitar que o coração falhasse uma batida quando ele estava perto. No dia seguinte, algo diferente aconteceu. Lucas, que sempre havia sido tão fechado, começou a demonstrar sinais de que estava se abrindo para Helena. Durante a manhã, ele a acompanhara para comprar os mantimentos. E embora tivesse sido reservado, ela havia notado um sorriso discreto em seu rosto quando ela brincou com Miguel. "Você está feliz hoje, Lucas?" Ela perguntou com um sorriso mau. A encarou por um momento, como se estivesse tentando decidir se podia confiar nela, e então disse: "Você é diferente das outras babás." Helena sorriu, sentindo um nó na garganta. "Obrigada, Lucas. Você também é muito especial." No final do dia, Gabriel a encontrou na cozinha, ajudando Miguel a desenhar um bonequinho de giz de cera. Ele se encostou na porta, observando-a com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. "Você tem uma maneira única de lidar com as crianças", disse ele finalmente. Helena sorriu, sentindo as bochechas aquecerem. "Eu só tento fazer o meu melhor." "Eu sei", ele murmurou, e por um momento houve um silêncio que pareceu durar uma eternidade. "E eu sinto muito." Helena olhou para ele surpresa. Ela não estava preparada para aquelas palavras, para aquele momento de vulnerabilidade. "Sinto muito por tudo o que aconteceu", ele continuou, a voz trêmula. "Por ter desistido de você, por ter permitido que o medo me dominasse. Eu nunca imaginei que perderia tudo isso." Helena sentiu lágrimas se formando nos olhos. Ela havia esperado por aquele momento por tanto tempo, mas nunca imaginara que ele viria de maneira tão humilde, tão sincera. "Eu também sinto muito", ela disse, a voz tremendo, "por ter desistido de mim mesma, por ter permitido que o medo me dominasse." Gabriel fez um gesto para que ela se aproximasse, e ela, sem pensar, o fez.
Ele a envolveu em um abraço que a fez se sentir segura, amada, como havia se sentido há tanto tempo. Naquela noite, enquanto os meninos dormiam, Gabriel e Helena sentaram-se no jardim, com as mãos dadas e os olhos fixos nas estrelas. Eles falaram sobre o passado, sobre os medos, sobre os sonhos que haviam perdido e que agora finalmente pareciam estar ao seu alcance. "Você me fez acreditar que posso ser melhor", disse Gabriel com a voz cheia de emoção. "Você me fez acreditar que posso reconquistar o que perdi." Helena sorriu, sentindo o coração transbordar de amor. "E você me fez acreditar que posso perdoar", ela disse, "que posso recomeçar." Naquela noite, eles selaram o seu amor com um beijo que misturava nostalgia e esperança. Eles sabiam que o caminho seria difícil, que haveria obstáculos, mas estava claro que, juntos, eles poderiam superar tudo. No dia seguinte, Gabriel a levou para um passeio em seu carro. Eles passaram o dia visitando lugares que eles haviam conhecido, juntos, revivendo memórias e criando novas. Ao final do dia, ele a levou para um lugar que ela nunca havia visto. Um jardim de flores que ele havia plantado em memória dela. "Eu nunca parei de pensar em você", disse ele com a voz cheia de emoção. Mesmo quando achei que não podia mais, Helena sentiu lágrimas se formando nos olhos, mas sorriu, sentindo-se mais feliz do que havia se sentido em anos. "Eu também nunca parei de pensar em você", ela disse, abraçando-o com força. Naquela noite, eles voltaram para a mansão com os corações cheios de amor e esperança. Eles sabiam que o caminho seria longo, que haveria momentos de dor e dúvida, mas estavam determinados a construir um futuro juntos, um futuro em que o amor prevalecesse sobre o medo, em que o perdão fosse a base de tudo. E assim, com o coração cheio de amor e a esperança de um novo começo, Helena Albuquerque finalmente encontrou a paz que havia buscado por tanto tempo. Ela havia superado a humilhação, o medo, o ódio e estava pronta para viver um amor que nunca mais seria perdido. Deixe o like e se inscreva no canal para não perder nenhuma história.